O Rio de Janeiro ao vivo, o substituto da PEC da reforma tributária, pode ter um impacto na cobrança de impostos em alguns segmentos. Um estudo da Confederação Nacional do Comércio mostra que a carga tributária pode aumentar 170% no setor de serviços. Rodrigo Viga chegando ao Jornal da Manhã. Boa semana, Viga. Aliás, esse é um dos principais pontos que podem acabar causando entraves nas discussões no Congresso e atrasando o avanço da reforma, Viga. Talvez seja por isso, né, Adriana? Boa semana para você, para o Thiago, para o nosso ouvinte, espectador internauta da Jovem Pan, que ela ainda não tenha sido efetivamente votada e aprovada pelo Congresso Nacional. Você ouve aqui a colar governantes, representantes de instituições, entidades, todos dizem que o clima ambiente é favorável à aprovação da reforma tributária. Mas quando você chega na página 2, na página 3, está todo mundo fazendo conta. E aí, quem sai perdendo fica muito preocupado com as consequências dessa reforma tributária, que não vai ser uma panaceia, não vai ser por conta dela em que o Brasil vai crescer de uma hora para outra, mas pelo menos esse emaranhado tributário, essa é a tendência, fica um pouco mais, claro, um pouco mais suave e desanuviado. Um estudo feito pela CNC, a Confederação Nacional de Bens, Serviços e Comércio, aponta que o setor de serviços e o setor de comércio tende a ser, de uma maneira geral, bastante prejudicado por conta da reforma tributária, da forma como ela está sendo oferecida no Congresso Nacional, a despeito do substitutivo que foi apresentado pelo deputado Aguinaldo Ribeiro, dando uma certa aliviada, um certo alívio para alguns setores em até 50%, casos de educação e também saúde. Mas, de uma maneira geral, na visão da CNC, o setor de comércio e o setor de serviços vão ser impactados, vão ter aumentos significativos em sua carga tributária. Inclusive, a CNC fez uma conta, dando conta que existe uma espécie de alíquota neutra tanto para serviços quanto para o setor de comércio. Esse nível neutro para o setor de comércio seria de 20%, uma alíquota de 20% sobre o consumo, e para o setor de serviços de 11%. No entanto, de acordo com esse levantamento feito pela CNC, nós temos uma tela aí que a gente pode detalhar e se debruçar sobre esses números. Esses dados mostram que alguns setores, como atividades recreativas e culturais, podem, se a carga tributária realmente mudar do jeito que está sendo desenhada, pode subir essa carga tributária para esse segmento em 171%. Serviços pessoais, 160%. Seleção, agenciamento e lotação de mão de obra, 157%. Para o serviço de alojamento, 153%. Serviços para edifícios e atividades paisagísticas, 145%. Ou seja, minha cara Adriana, ouvintes, espectadores e internautas da Jovem Pan, a reforma tributária é bem-vinda, mas alguns segmentos estão preocupados caso ela efetivamente venha a ser aprovada do jeito que está sendo desenhado. O que significa dizer isso também, minha cara Adriana? Que esses setores, que esses segmentos vão gritar, vão se posicionar, vão cobrar e exigir para que a reforma, do jeito que está, não seja aprovada. Como você bem disse, é um sinal de que teremos aí mais dias de queda de braço, de cabo de guerra envolvendo a importante reforma tributária, viu, Adriana? É complicada e está decretada, então valeu, viu, Viga? Você já volta por aqui com a gente, girando os nossos comentaristas para tentar entender, Cristiano Beraldo, quem vai poder fazer a justiça nessa reforma tributária, nessa distribuição de cobranças entre os setores do comércio, que a gente até entende, cada um puxando ou tentando a sardinha para o seu lado para pagar menos tributos. Afinal, a ideia da reforma é essa, não é, Beraldo? Diminuir tributação e não aumentar? Pois é, o ponto é que essa reforma tributária ela está sendo feita de forma assodada, apesar dela estar tramitando há muito tempo, mas agora resolveram que ela será aprovada. E aí você tem vários impactos na vida real das pessoas, sobretudo não só de quem presta serviço, mas também de quem consome, como, por exemplo, você vê as empresas terceirizadas de prestação de serviço vão ter um aumento de tributação de mais de 150%. Quando isso acontece, isso impacta a vida do consumidor, porque qualquer lugar que você vai ter ali um segurança terceirizado, tem o pessoal da limpeza que é terceirizado, e isso tudo vai fazer a conta no final aumentar para todos. O ponto é que uma reforma tributária, ela mexe de forma tão estrutural com o país que ela precisa ser olhada do ponto de vista do poder público de cima para baixo,
você precisa entender todos os seus impactos e buscar soluções para que a gente entre numa nova realidade. A reforma tributária que o Brasil precisa, ela não é um ajuste, ela não pode ser uma adaptação do que a gente tem hoje. Ela precisa ser uma nova realidade que será construída a partir da sua aprovação. E quando a gente vê esses impactos, a gente vê os lobbies funcionando, todo mundo muito sensibilizado com uma série de setores e tal, no fim vai ser muito difícil que a gente veja uma reforma tributária que realmente resolva os nossos problemas.